O Senhor está presente aqui. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. Essa semana é um preparativo aí para a Páscoa. E eu queria compartilhar uma palavra que diz respeito a este momento, né, no calendário que nós vivemos, que não tem nada a ver com a Páscoa comercial, mas queria trazer uma palavra bíblica a respeito desse tema para nós essa noite, que eu tenho certeza que vai ser algo do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, do verso 21 ao verso 25. Nós vamos ler apenas esses versículos, mas eu queria te encorajar a ler em casa todo este capítulo, capítulo 12 do livro de Êxodo. Êxodo 12, 21 ao 25. Está lá no comecinho da Bíblia. Quem encontrou, diga amém. O título que eu quero dar para a mensagem dessa noite é Livres da morte pelo sangue. Livres da morte pelo sangue. Quem não encontrou está no telão. Vamos ler, diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras o sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Amém? Livres da morte pelo sangue. Quantos moram na mesma casa desde que se casou? Tem alguém que nunca se mudou de casa? Olha, tem algumas pessoas. Tem alguém que já se mudou mais de 5 vezes? Opa! Você já viu que tem gente que, quando fica muito tempo numa mesma casa, parece que dá uma agonia, já dá vontade de se mudar? Tem gente que gosta de se mudar, né? E já até acostuma com aquela rotina de mudança, faz mudança, e coloca em caminhão, e monta móvel, desmonta móvel, doa móveis. Mas tem aqueles que gostam, né, de ficar no cantinho dele. O guarda-roupa é o mesmo de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Não tem pessoas assim? Só foi mudado talvez uma vez, 2 vezes e está lá na mesma casa. Então existe esse tipo de pessoas, né, que gostam muito de mudar e outros que não gostam. Mas fazer mudança é bom? Não é bom, né? Mudar é horrível. O guarda-roupa, alguns guarda-roupas, eles só suportam umas 2, 3 mudanças. Eu garanto que tem guarda-roupa aí de quem já fez mais de 3 mudanças que já está no prego. Está lá o preguinho, ou umas escorinhas, porque a porta já não está mais no mesmo lugar. Porque quando se faz 2, 3 mudanças, já começa, os móveis já começam a se perder. Mudanças não são boas. Na verdade, mudanças são necessárias, mas mudar muitas vezes não é bom. Traz desgaste, traz trabalho, dá muito trabalho mudar. Mas mudar é preciso, você concorda? Mudanças precisam acontecer. Mudanças precisam acontecer porque mudanças levam para novos níveis. Então precisam acontecer mudanças. Mas tem pessoas que não gostam de mudar. Tem pessoas que não muda. E quem já mudou mais de uma vez, já teve alguém que se mudou às pressas, assim, teve que mudar, parece que sair meio que corrido. É horrível, né? Não dá nem tempo de fazer as malas direito, porque já tem que mudar, ainda mais quando é para uma outra cidade, já tem que doar algumas coisas, e daí leva cachorro, não leva cachorro, deixa com alguém, o que faz, né? Mudar às pressas é horrível. Fazer mudanças às pressas é terrível demais. Agora, imagine ter que fazer mudanças assim, que não dá nem tempo de processar direito. Pense uma pessoa como eu, fleumático, tem que, assim,
Eu projeto uma coisa, eu tenho que considerar as possibilidades. E de repente ter que fazer mudança, de repente, assim, é desgastante, não é? É muito difícil. Agora, pensa no contexto de Êxodo, capítulo 12. Esse contexto de Êxodo 12 é um contexto de mudança. É um contexto de partida. Talvez alguém estava eufórico, falou, uau, vamos mudar, vamos para outro lugar. Enquanto outros falam assim, poxa vida, tudo que nós construímos aqui neste lugar. E essas louças, e esses vasos, e essa decoração, e esta casa, tem um apego emocional nessa casa. Como que eu vou me mudar daqui? Então, imagine que aquela multidão de pessoas, e Êxodo vai falar que tinha 600 mil homens em pé, fora crianças. Então, os estudiosos dizem que provavelmente tinha 2 milhões de pessoas. Tinha gente de todo tipo, aqueles que falam assim, será que não dá para esperar mais um pouco? Será que tem que mudar mesmo agora? Será que é Deus mesmo que está mandando? E era o contexto de mudança. E, aliás, a palavra êxodo, o significado dela é partida, saída. Êxodo. No Brasil se usa essa palavra quando diz aquele povo da década de 80 que migraram do ambiente rural para a cidade, o êxodo rural, né, no contexto brasileiro se fala isso, diz que é essa saída, essa partida. Então, esse texto está dizendo a respeito disso, é esse contexto de Êxodo 12. Porque o povo de Israel havia servido como escravo no Egito por 430 anos. Gente, 430 anos é quase a idade do Brasil. As pessoas já tinham se acostumado com aquela vida. Alguns já tinham falado assim, não, mas já passou quantas gerações? Se considerar uma geração 40 anos, tinha passado 10 gerações, ou 60 anos, tinha passado em torno de 7, 8 gerações. Então, assim, aqueles que tinham morado no Egito, quando foram para lá no tempo de José, já ninguém lembrava mais. Só se fosse na genealogia, de tentar puxar, mas não tinha tanto de gente, não tinha. Imagine que Curitiba tem essa quantidade de pessoas aproximadamente. Não tem como nem conhecer todo mundo. Então o povo já tinha estabelecido casa, família, cada um já tinha o seu espaço, sua cultura. E de repente Deus fala assim, agora basta, chegou o tempo de tirar vocês aqui. Porque havia uma promessa de Deus para Abraão, e lá em Gênesis 15, diz que Deus fala para Abraão que ele iria cumprir a promessa na sua descendência, mas a sua descendência ficaria no Egito por volta de 400 anos, servindo como escravos. Então, já tinha passado 430 anos, que daí o povo clama ao Senhor, porque não estava aguentando mais a escravidão no Egito, e Deus resolve levantar Moisés para resgatar este povo do Egito, para tirar ele de lá, mas não seria tão fácil assim. Chegou a hora de fazer as malas. Chegou a hora de partir. Gente, chegou a hora do povo ir embora do Egito. Mas não seria tão simples assim, não seria tão fácil assim, porque toda a força braçal no Egito era do povo de Israel. O povo de Israel morava não no centro do Egito, mas numa outra região, e o povo de Israel é que servia, que fazia tijolos, que trabalhava no serviço pesado. Então você imagina para um governante saber que em torno de 2 milhões de pessoas, ou 600 mil homens, com toda a sua força, iriam embora. Quem iria fazer o trabalho deles? Toda a renda que trazia para o Egito, de onde surgiria? Então, você acha que seria simples o pedido de Moisés, de Arão, falar assim, olha, deixa esse povo ir? Não seria tão simples assim. Eu tenho, às vezes, a impressão que Deus gosta de dar uma mexida no mundo, dar uma agitada no mundo de vez em quando. Mas quando tudo está meio tranquilo, Deus fala assim, eu vou cumprir uma promessa, mas não vai ser tão simples assim. Já viu na tua vida como que é? Você tem uma promessa de Deus, você sabe que Deus vai cumprir a promessa, e quando chega o dia de cumprir a promessa, o que acontece? Acontece um monte de coisa, não acontece? Não sei se é para testar a nossa fé ou a nossa obediência, porque se precisar ser obediente e ter muita fé. Gente, para sair do Egito, de um lugar de estabilidade, de gerações, para ir para uma terra prometida que já estava
talvez esquecido na história. Imagine que Pedro Álvares Cabral disse que aconteceria alguma coisa no nosso tempo. Assim, gente, ele não viveu no nosso tempo, ele nem sabe o contexto de hoje. Como? Mas existia uma promessa que não era simplesmente um Pedro Álvares Cabral, era um homem chamado por Deus que era conhecido como o pai da fé, Abraão. E gerações após gerações foram passando que um dia eles sairiam do Egito rumo a uma terra prometida. Esse povo precisaria ter muita fé e precisaria ser obediente ao Senhor. Assim como a gente, quando acontece de Deus cumprir uma promessa, sai da tua terra, né? Sai lá do sudeste para vir para o sul. Gente, que loucura, vim passar frio aqui. Sai do nordeste para vir para cá, para passar frio aqui. Sai do centro-oeste. De repente vem para cá porque ouviu uma voz de Deus dizendo que deveria vir para cá. Ou alguém que sai daqui e vai para o nordeste, como nossa família de missionários, sai daqui sem conhecer nada, vai para Serra Talhada, vai para Juazeiro do Norte. Gente, parece loucura. Precisa de muita fé e muita obediência. A verdade é que quando Deus ele resolve dar uma agitada no mundo, o que Deus queria fazer era mostrar o poder dele aos egípcios e principalmente a Faraó. Em Êxodo capítulo 7, verso 5, o próprio Deus ele diz assim, olha, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Não seria tão simples assim, Deus poderia à noite tirar o povo e colocar na terra prometida de forma milagrosa, sobrenatural. Não, mas tinha um processo que Deus queria executar na vida do povo de Israel, nos egípcios e principalmente em Faraó. Então começa essa saga de Moisés e Faraó. Quando Moisés vai com Arão até Faraó para conversar com ele, gente, não foi tão fácil assim. Precisaria de sinais. E o primeiro sinal que Deus vai mostrar o seu poder através de Moisés e Arão é quando Arão chega para conversar com o Faraó, para tentar convencer Faraó a liberar o povo. Arão chega com uma vara, com um cajado, e joga no chão, aquele cajado vira uma serpente. Aí Faraó fala assim, eu também tenho sábios encantadores aqui. Chama os sábios encantadores, os sábios encantadores fazem a mesma coisa. Os cajados deles se transformam em cobra. Mas daí o cajado de Arão, que tinha transformado na serpente, vai e devora todas as outras cobras, os outros cajados daqueles sábios encantadores. O primeiro sinal que Deus mostra no Egito. Depois vai começar uma manifestação do domínio e do poder do Senhor sobre a natureza, que são as 10 pragas. Antes de acontecer a Páscoa, a saída do povo do Egito, Deus ele vai mostrar o domínio e o poder dele no Egito. A primeira praga que Deus vai fazer, vai mostrar aí no Egito, é transformar todas as águas do Egito em sangue. Eu fico pensando que até a torneira, quando abria, deveria sair sangue, né? Transforma em sangue. E você imagina o mau cheiro que deve ter causado no Egito? Horrível, sangue cheira mal. E todas as águas tinham transformado em sangue, inclusive do rio Nilo. Porque o rio Nilo, para os egípcios, era considerado uma divindade. Então Deus mostra o poder dele sobre o rio Nilo, que era considerado uma divindade no Egito. A segunda praga, ou o segundo sinal que Deus vai mostrar, é a terra do Egito toda coberta por rãs. Gente, é terrível. Só quem morou em sítio, aí eu não morei em sítio, né? Mas quem morou em sítio sabe que vai entardecendo, vai aparecendo borboletas, vai aparecendo vagalume e começa a encher de sapo, né? Ainda mais tinha uma lamparina por perto. Agora você imagine toda a terra do Egito coberta por rãs. No Egito, rãs era associada à deusa Hecate, que ajudava as mulheres no parto. Então Deus pega e mostra o poder dele. A terceira praga, o terceiro sinal que vai aparecer é o pó da terra transformar em piolhos. Gente, que terrível. Alguém já até se coçou aí. Aí os magos falaram assim, isso aí só pode ser o dedo de Deus. Eles não conseguiram transformar o pó em piolho. A quarta praga, a terra, ela é assolada por enxame de moscas. A gente imagina que terrível, uma mosca verdinha quando aparece na casa da gente, a gente não sossega enquanto não mata ela. Não sei como é na sua casa, mas eu não sossego.
Agora se imagine em toda a terra, um enxame de moscas a ponto de Faraó pedir para que Moisés orasse por ele. A quinta praga é a pestilência gravíssima dos animais, cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas. E Deus está mostrando aqui o poder dele. Porque no Egito, a vaca era considerada uma deusa. Então, Deus mostra o poder dele contra essa deusa, que era chamada deusa mãe do Egito, Hathor, que era uma estátua de uma vaca. O sexto sinal o que aconteceu foram os tumores que se transformaram em úlceras, em animais e em homens. Gente, que terrível. Uma feridinha que sai, uma afta que sai na boca, já incomoda, até para falar. Agora imagina estourar úlcera por todo o corpo, de homens e animais. A sétima, a chuva de Saraiva. Cai um granizo aqui, a gente já fica, todo preocupado. Imagine uma chuva, pedra caindo por todo o Egito. E aqui Deus estava mostrando o poder dele contra dois deuses egípcios, que era Ísis, a deusa da vida, e Sete, o protetor das colheitas. Oitava praga, a terra ficou cheia de gafanhotos. Vocês lembram que em 2020 teve uma praga de gafanhoto vindo aqui na região extremo sul do Brasil? E graças a Deus não chegou para cá, e foi desviado para o mar, para o oceano. E todo mundo ficou preocupado. Porque onde chegou, devorou lavouras. Era um negócio, um fenômeno, um negócio muito assustador. Aquela praga de gafanhotos. E imagine que no Egito tudo isso aconteceu e para mostrar o poder dele ainda contra Ísis e Sete, que eram os deuses do Egito. O que tinha sobrado na lavoura, os gafanhotos vieram e arruinaram com tudo. Acabaram, comeram até chegar no chão. A nona praga, o nono sinal, foi trevas espessas por 3 dias. Quando acaba a luz, a gente já corre, Eles acenderam a vela, ligaram a lâmpada de emergência. Lá as trevas davam para apalpar a escuridão. Gente, a gente não tem noção. Não tem noção. Aqui na cidade, principalmente, tem luz por todo lado. Você olha, você vê um clarão por todo lado. Agora, você imagine uma escuridão a ponto de parece que você conseguia pegar. Ninguém conseguia sair do lugar. 3 dias de escuridão. O que Deus estava fazendo é mostrando o poder dele sobre o sol. Que o sol tem que se submeter ao poder de Deus. Porque no Egito, o sol era o símbolo mais potente que existia. E o próprio Faraó era considerado uma encarnação de Amon-Ra, o Deus Sol. E Deus está mostrando assim, quem é Faraó perto do meu poder? Quem é o sol? Quem são os animais? O que é a natureza? Eu continuo tendo domínio e tendo poder sobre todas as coisas. Sobre as fontes das águas, sobre os insetos, sobre os animais, sobre o dia, sobre a noite. Deus continua tendo domínio e tendo poder. E Deus mostra o poder dele no Egito. Mas vem a 10ª praga, que aí é o ápice. Faraó não pôde suportar e teve que mandar o povo sair, empurrar o povo para sair do Egito, que foi a morte dos primogênitos. E aqui a gente imagina que os primogênitos que foram mortos, tanto de animais quanto de humanos, foram aqueles que não tinham filhos, porque senão o próprio Faraó teria morrido também. Então, todos os primogênitos que estavam dentro das suas casas, com seus pais, suas famílias, tanto de homens quanto de animais, foram mortos nesse dia. Foi uma mortandade no Egito, que foi um choro, um lamento que aconteceu, porque Deus estava mostrando o poder dele no Egito. Que ele tem poder, não só sobre a natureza, mas tem poder sobre a vida e sobre a morte. Porém, na casa que tinha sangue, sobre as portas, nos umbrais das portas, houve livramento. Aqueles que tiveram sangue nos umbrais das suas portas, eles foram livres da morte pelo sangue. A ordem de Deus, e eles precisavam obedecer. E o texto diz que, aqui no capítulo 12, que todos disseram para Moisés, tudo conforme Deus falou, nós faremos. Imagine o medo. Uma das coisas mais temidas até os dias de hoje é a morte. A morte é terrível. E quem pode contra o poder da morte?
Humanamente falando, ninguém. Só Deus mesmo quem pode. E quem pode evitar a morte? A menos que seja a morte prematura, que em alguns casos é possível evitar. Mas, em algum momento, o ser humano vai ter que se deparar com ela. E Deus mostra uma possibilidade de livramento de morte para aquele povo quando eles passaram sangue nos umbrais da porta. Mas eles precisavam ser obedientes ao Senhor e ter muita fé. O que Deus disse através de Moisés é que toda a família, se fosse pequena, deveria se juntar com seu vizinho, mas que deveriam matar um cordeiro, imolar o cordeiro, cortar o cordeiro e colocar o sangue numa bacia. E esse sangue ser passado nos umbrais da porta, porque à meia-noite o anjo destruidor passaria por sobre o Egito. E a casa que tivesse o sinal do sangue do cordeiro estaria livre da morte. O anjo passaria por cima e eles não morreriam. Aliás, a palavra Páscoa, Pessá, ela significa passar por cima. Ela tem esse significado de passagem, passar por cima, passar por alto, trazendo esse significado de que o anjo, ele passou por cima, ele não desceu naquela casa porque tinha um sinal do sangue de um cordeiro. Ou seja, é o ato misericordioso em que um poder destruidor passa por cima sem danificar. Em algumas outras versões, alguns relacionam esse verbo, pessar, com o verbo pessarru, que significa aplacar, abrandar uma divindade. É esse o significado. Ou seja, naquela noite, na casa de um israelita, onde tinha sangue, eles foram livres da morte. O anjo destruidor passou por cima e eles não foram mortos. Mas era para o povo de Deus a passagem desse sangue. A instrução que Deus tinha dado é para que a Páscoa fosse imolada, o cordeiro, os pães sem fermento e as ervas amargas. O cordeiro que significava o livramento. E eles deveriam comer, o cordeiro não poderia ser cozido, não poderia ser cru, mas deveria ser assado, e se sobrasse deveria ser queimado, porque não poderia deixar nada para o próximo dia. O pão sem fermento significava que não dava tempo deles colocarem fermento e esperar o pão crescer, porque era algo rápido que deveria ser feito, para eles se alimentar e levar pelo caminho. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Paulo fala sobre que Jesus é a nossa Páscoa e nós temos esse pão sem fermento também, que nós devemos ter na nossa vida, que simboliza essa Páscoa. E as ervas amargas simbolizava o tempo de escravidão que eles passaram no Egito, tendo uma amargura na sua vida. Para eles nunca se esquecerem que um dia eles foram escravos no Egito. E isso era para ser passado de geração para geração. E quando eles saíssem de lá, do Egito, eles pudessem anualmente celebrar a Páscoa como ainda fazem. É para ter na nossa memória de onde Deus nos tirou. De onde Deus nos tirou e como Ele nos livrou. E porque nós estamos neste mundo, este mundo não é o nosso lar. Aqui é o Egito. Este mundo não é a nossa casa. Nós estabelecemos sonhos, projetos, mas precisamos recordar que este mundo é um lugar de passagem. Nós estamos a caminho de uma terra que foi nos prometida. Nós precisamos lembrar de que nós não podemos nos apegar neste mundo. Nós temos uma terra que foi prometida por Deus. E por isso que devemos nos lembrar que este lugar onde nós estamos é um lugar temporário, provisório. Ainda que a gente sofra, ainda que a gente passe momentos de dificuldades, Apocalipse diz que quando nós chegarmos no céu, lá não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver clamor, todas as coisas serão passadas. É esta promessa que nós temos. Mas nós precisamos nos recordar que existe um processo até chegar lá. Existe uma caminhada, mas ao mesmo tempo nós precisamos lembrar que nós somos livres da morte pelo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. Nós não podemos ceder a este mundo. Nós precisamos ter o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Porque Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós.
foi sacrificado em nosso lugar. O sangue de Cristo é o sinal na nossa vida, é o sinal na nossa casa. Cristo é a nossa Páscoa. Amém? Cristo é o sinal, o sangue dele é o sinal que nós precisamos para nós estarmos livres da morte, não física, mas da morte eterna. É o sangue que nós precisamos. E eu gostaria de deixar nessa noite 2 ensinamentos a respeito desse texto para nós. Primeiro, esteja sempre preparado. O verso 11 diz assim: assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Gente, nós precisamos estar com lombos cingidos, sapato nos pés, espada, cajado na mão, e desapegado das coisas do Egito, das coisas deste mundo. Nós temos um alvo, um lugar para chegar, mas nós precisamos estar pronto a sair a qualquer momento. Quando Deus fala assim, é agora, vá, você está pronto. Agora, não daria tempo deles, você espera o pão está crescendo, espera eu calçar o sapato, espera eu não sei onde eu deixei o cajado. Não, Deus disse, olha, vocês precisam estar preparados. Aquela noite eles não dormiram. Naquela noite eles não dormiram. Eles não podiam sair de casa até o amanhecer, mas eles tinham que ficar dentro de casa. Mas dentro de casa eles precisavam estar preparados. A gente não pode relaxar em momento algum, nem quando estiver dentro de casa. A gente chega dentro de casa e fala assim, agora aqui ninguém está me vendo. Agora aqui eu não preciso dar satisfação para ninguém. Agora aqui eu não estou no culto, não estou na igreja, não estou numa reunião, não estou numa célula. Todo tempo nós precisamos estar preparados. Lombos cingidos, calçados os pés com sapatos, cajado na mão, desapegado das coisas do Egito. Nós precisamos estar preparados. Porque nós não sabemos quando será a meia-noite. Nós não sabemos quando o anjo destruidor vai passar. Nós não sabemos quando a trombeta vai tocar. Nós não sabemos quando nós vamos precisar deixar este mundo. Tem aqueles que dizem assim, não, quando eu for mais velho, eu decido servir a Jesus. Quando eu for mais velho, eu vou ser íntimo de Deus. Quando eu for mais velho, eu vou buscar experiências com o Senhor. Agora deixa eu curtir a minha vida. Tem tanta coisa boa acontecendo no mundo. Eu preciso aproveitar tudo isso. Quem tem poder sobre a vida e sobre a morte? Quem garante quando o anjo destruidor vai passar? Quem garante quando a trombeta vai soar e vai ter que prestar conta diante do tribunal de Cristo? Ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso nós precisamos estar o tempo todo, lombos cingidos, calçados nos pés, cajado na mão, desapegados das coisas do Egito, e nós precisamos estar prontos para ir para o céu. Ou precisamos estar prontos para avançar, para encarar os desafios também. Gente, alguém já pediu oração para você e você fala assim, deixa eu ligar para alguém. Não precisamos estar preparados todos os dias. Você não sabe quem que vai te encontrar no meio do caminho. De repente aparece alguém, está só você e a pessoa fala assim, você ora por mim, que eu vi você entrando naquela igreja, eu sei que você é crente. O que você faria? Deixa eu ligar para alguém. Nós precisamos estar preparados. Quando alguém chegar e falar assim, você pode falar algo da Bíblia para mim? Fala algo de Deus para mim? Eu sei que você é crente. Semana que vem a gente pode marcar para outro dia, né? Pode marcar para semana que vem, vamos lá comigo na igreja. Algumas situações é para aquele momento e nós precisamos estar preparados. Como está a sua vida? Nós não somos este mundo. Nós estamos caminhando rumo à terra prometida, amém? Nós não somos este mundo. Por isso nós precisamos estar prontos, estar preparados. Segundo ensinamento, esteja sob o sangue de Jesus. Esteja sob o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, os umbrais da casa dos israelitas, era proteção contra a morte.
Você percebe que tem muita casa desprotegida nos dias de hoje? Tem muita casa desprotegida porque talvez alguém até subestima, fala assim, esse negócio eu acho que não é tão a sério não. O que Moisés, Arão falam, não dá para levar muito a sério. Você já encontrou gente que não leva a sério a pregação do Evangelho? Alguém acha que é balela, isso aí é conversa, isso aí é coisa de gente antiga. Você está nessa ainda? Acreditando na Bíblia, isso aqui foi escrito por homens. Não tem pessoa que fala assim? Papel aceita tudo. Gente, nós estamos diante de uma palavra que foi escrita por volta de 1.600 anos por 40 pessoas durante todo esse período que não se conheceram. E que toda a Bíblia tem a centralidade em Cristo e ela não se contradiz. Quem que inspirou esses textos aqui? Não foi um autor do século 21. Foi o Espírito Santo que inspirou. Homens que não se conheceram, homens muitas vezes sem muito estudo, mas homens também estudados, médicos, professores, rabinos, que se converteram, homens que tiveram contato com o Espírito Santo inspirou estes homens a escrever esta palavra. Então, irmãos, nós precisamos continuar confiando e colocando em prática, porque é aqui que nós nos deparamos com o sinal do sangue de Jesus sobre a nossa vida. A proteção que nós temos para a nossa casa, nós encontramos aqui. Talvez você fale assim, mas eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Comece a ler. Eu tenho dificuldade que eu não enxergo direito. Tem Bíblia em áudio. E tem toda a possibilidade, tem na internet, na voz que você quiser. Tem um aplicativo que você pode colocar até de forma dramatúrgica para você ouvir a Bíblia. Mas tem diversas possibilidades para que o sangue do Cordeiro esteja sobre os umbrais da porta da nossa casa. Nós precisamos estar sob o sangue de Jesus, porque só o sangue de Jesus é que protege a nossa casa, a nossa família, o nosso dia a dia. Quando você entra naquele ambiente de trabalho tóxico, pesado, desgastante, opressor, quem te livra no dia a dia é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você entra naquele ambiente de trabalho que você percebe que está todo mundo, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo ter uma promoção, um querendo ter uma função gratificada, e você fala assim, meu Deus, eu estou no meio de um monte de gente que está aqui, parece que eu sou alvo de todo mundo. Um querendo derrubar o outro. Mas você só permanece de pé porque você tem o sangue de Jesus. Mas se não tiver o sangue de Jesus, nós somos propensos a entrar na onda deste mundo, entrar na mesma disputa, na mesma situação, no mesmo jogo que o mundo faz. Mas o sangue de Jesus, ele nos protege. O sangue de Jesus, ele nos dá segurança. O sangue de Jesus, ele nos diferencia dos demais. Você acha que quando o inimigo olha para você, o que ele enxerga em você? Esse aí eu não posso tocar. Esse aí tem um sinal. Esse daí está protegido pelo sangue de Jesus. E nós precisamos estar sob o sangue de Jesus. Quando você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, você entrega a sua casa, a sua família, você entrega os seus projetos, você entrega os seus sonhos, você entrega o teu coração ao Senhor Jesus, você está sob o sangue de Jesus. Quando você declara com a tua boca dizendo, Senhor, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, você está dizendo assim, Senhor, eu quero estar protegido pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos dá proteção. Não ande sem a proteção. Andar sem proteção é loucura. Nós estamos no dia a dia em luta, em guerra. Você não sabe como que é o dia a dia no mundo espiritual, nós não temos essa capacidade de enxergar. Mas imagine, meus irmãos, aqueles que seguem a Cristo, quantas lutas o inimigo ali vem tentando te tirar do foco, lança tentações, tentando trazer seduções, pecados, colocando situações para você se irritar, perder a paz, perder a paciência, brigar com alguém, se estressar, entrar numa crise e de repente está lá o Senhor te protegendo. Gente, nós não temos ideia, não temos dimensão do que acontece no mundo espiritual.
Mas se nós estamos sob o sangue de Jesus, nós estamos protegidos. Porque há uma diferença muito grande daquele que tem o sangue de Jesus e quem não tem. Já percebeu uma pessoa que quando se converte ao Senhor, ele diz assim, olha, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu antes era uma pessoa nervosa e agora parece que eu resolvo as coisas com mais calma. Antes de ter Jesus, eu vivia ansioso, eu vivia complicada, a minha vida era uma luta, parece que nada dava certo. Mas depois que eu aceitei Jesus, parece que as coisas vão se encaixando, vão resolvendo. Você já viu alguém testemunhar assim? Ou alguém fala assim, olha, quando eu não tinha Jesus, era um vazio no meu coração. Eu buscava preencher em todos os outros lugares, e um monte de coisa, e nada preenchia o vazio. Mas depois que eu aceitei Jesus, parece que esse vazio foi sendo preenchido. Não significa que nós não vamos ter lutas. No dia a dia nós vamos enfrentar muitos e muitos desafios. Mas o sangue de Jesus nos protege e o Senhor Jesus nos guia para um caminho. Ainda que seja trabalhoso, mas nós vamos ver mar se abrir, nós vamos ver água brotar da rocha, nós vamos ver pão cair do céu, nós vamos ver milagres acontecendo, porque é isso quando nós estamos sob o sangue de Jesus, que é algo sobrenatural, nós também vivemos o sobrenatural. Então viva sob o sangue de Jesus, e esteja sempre preparado e esteja sob o sangue de Jesus. Amém? O motivo da nossa alegria é saber que nós fomos livres da morte pelo sangue de Jesus, não é mesmo? Saber que o sangue de Jesus nos deu livramento de morte. Alguns aqui não tinham esperança na vida, mas hoje pode ter esperança de vida eterna, porque o sangue de Jesus te comprou. Jesus te comprou com precioso sangue, e hoje você pode ter alegria, você pode ter esperança, você pode ter paz, e é essa a nossa alegria, meus irmãos. Nós temos motivos para agradecer ao Senhor pelo livramento. Alguns poderiam falar assim, Senhor, mas vou deixar a minha casa, vou deixar os meus bens, mas o que está preparado é muito maior, é muito melhor. Tem um mar para se abrir, tem um deserto para passar, tem gigantes para vencer, tem um monte de situações para enfrentar, mas não importa, o que está preparado para nós é muito maior do que nós imaginamos. Vai ser difícil na caminhada? Vai ser difícil. Nada é tão simples, mas o Senhor está provando a nossa fé e a nossa obediência. Se você fala assim, Senhor, não importa o que eu vou passar, não importa as dificuldades, não importa as portas que vão sendo fechadas, não importa as amizades que eu vou perdendo no meio do caminho. Talvez os israelitas tinham feito muitas amizades. Tinha um egípcio lá da venda que ele gostava, não vou mais comprar pão lá no seu Manuel. Não vou mais frequentar aquela cafeteria que eu gostava, eu vou ter que mudar. Não vou poder mais ir lá tomar aquele caldo de cana da esquina. Já pensou quanta renúncia é preciso fazer? Mas a fé e a obediência, ela exige da gente renúncia. A fé e a obediência exige da gente abrir mão de algumas coisas que muitas vezes até nos faz bem e que não é errado. Mas o Senhor, Ele nos chama para algo muito maior. Ele fala assim, olha, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos saber que há algo muito melhor preparado. Vai ser difícil, não vai ser tão simples como as outras pessoas. Se olha o outro e fala assim, por que para ele foi tão fácil e para mim é tão difícil? Mas Deus está provando a nossa fé e a nossa obediência. O motivo que nós temos para agradecer é que Jesus, Ele foi sacrificado por nós. E se nós temos o sangue de Jesus, nós temos tudo. Se nós temos a presença de Jesus, nós temos tudo. Imagine não viver mais como escravos. Imagine não mais ficar dependente deste mundo. Imagine não ser mais seduzido por este mundo, não ser oprimido por este mundo, não se submeter ao sistema deste mundo. Nós somos libertos, somos livres. Amém?